Olá, mais uma vez estamos aqui conversando com o Dr. Martins, sempre trazendo um colega, uma pessoa que tem uma formação especial que traz coisas interessantíssimas para vocês. Hoje nós vamos falar de alergia e vamos falar com uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito, que é o Dr. Antônio Condino Neto, né? Tudo bem, Condino? Bom dia, tudo bem, Martins? Muito obrigado pela tua presença, viu, Condino? O Dr. Condino, ele é professor titular do Instituto de Biomédica da USP, na área de imunologia, né, que trata das alergias também. E é, aqui na Unicamp, também professor livre-docente e foi um dos presidentes do Centro de Investigação em Pediatria da Unicamp, o CIPED. É uma pessoa especializada na área de alergia e imunologia, uma das pessoas que publica muito nessa área. E eu trouxe hoje o Dr. Condino para nos falar sobre alergia, né? Alergia é uma coisa que frequentemente envolve as crianças, né? Eu até conversei com você antes, você me deu um pouco a ideia da incidência. Fiquei assim impressionado, né? 30% da população parece que é alérgica, né, Condino, atualmente? Não, existem vários estudos sobre a prevalência de alergias em todo o mundo. Esses estudos são chamados ISAC, é uma iniciativa internacional para o estudo da epidemiologia das alergias. E varia de país a país, mas assim, no mundo ocidental, essa estatística vai de 20% a 30% das pessoas. No Brasil, cerca de 15% das crianças em idade escolar ou até adolescentes são asmáticos, têm formas persistentes de asma. E se nós considerarmos mais alguma outra forma de alergia, por exemplo, rinite alérgica ou dermatite atópica, esta prevalência pode subir para cerca de 25% das crianças aqui no Brasil. Portanto, é um problema de saúde pública, eu diria negligenciado, porque existem assim alguns mitos, né? Que a alergia, por exemplo, é considerado doença de rico, é uma frescura e não é bem assim. As alergias, elas interferem muito na qualidade de vida das pessoas e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Então, sabe o que eu queria te falar? Nós que somos pediatras, a gente está acostumado a conversar com algumas famílias, existe um certo temor com a questão, com o nome asma. Não, doutor, meu filho não é asmático, ele tem uma bronquite, né? As pessoas acham que bronquite não é asma, né? Aliás, se usa o termo errado, né? Porque bronquite, teoricamente, não seria o quadro asmático que a gente conhece. E também, isso eu queria ouvir a tua opinião, é que existem várias gravidades do aparecimento do quadro asmático. Crianças que têm uma asma leve, ou uma asma moderada, ou uma asma grave, mas é asma, né? Com certeza. E que as pessoas resistem a essa expressão. Você também vê isso, né, com frequência? Sim, as pessoas tendem a refutar determinados nomes de doença. Então, por exemplo, existem outras doenças que têm uma carga muito grande para as pessoas falar que uma pessoa tem câncer. Né? É um diagnóstico bastante assustador. E a asma também é um diagnóstico bastante assustador. A família aceita mais facilmente falar que a criança tem alergia respiratória. Exatamente. A gente usa esse eufemismo, né, para a pessoa ficar meio... não, então não é asma. Não, é asma, infelizmente é asma. Mas, né? de qualquer maneira, é importante ter o conceito correto, né? Asma, bronquite alérgica, bronquite asmática, Tudo a mesma coisa. Alergia respiratória envolvendo rinite alérgica, sinusite crônica, na verdade elas são todos componentes de uma mesma entidade que é a alergia das vias respiratórias. Ela pode ter uma predominância de um quadro clínico alto, no caso das rinites, sinusites e faringites, ou ser associado às vias respiratórias mais profundas e baixas, envolvendo os pulmões, os brônquios, levando ao quadro de asma. De fato, a asma ela pode ser classificada na forma intermitente, em que os pacientes vão ter manifestações relativamente pouco frequentes, e as formas persistentes de asma, que se referem àquelas crianças ou adultos que terão sintomas toda semana. Nos casos da forma persistente de asma, ela requer um tratamento e um acompanhamento permanente. Por quê?
Porque as alergias, no caso a asma, ela é uma doença persistente, crônica, que não tem cura, igual é a hipertensão, a diabetes. Requer tratamento e observação, não necessariamente com o uso constante e definitivo de medicamentos. Um paciente bem conduzido, bem orientado, ele pode, por exemplo, usar medicamentos nas estações mais críticas do ano, e que seria o outono e inverno, e durante o verão ele pode não precisar daquelas medicações. Mas, de qualquer maneira, o tratamento ele tem que ser individualizado, o diagnóstico tem que ser bem feito. Aliás, eu sempre coloco para os meus alunos, né, que o médico ele só acerta o tratamento quando ele acerta o diagnóstico. Senão ele vai lá no dicionário, no laboratório, no livro, até na internet e trata, né? Então, por isso que é importante ter a boa formação do médico para ele reconhecer, fazer os diagnósticos de maneira correta. Então, uma vez feito o diagnóstico correto, será instituído o tratamento correto. E é muito importante tratar a asma de uma maneira compreensiva para que a criança tenha uma boa qualidade de vida, um bom desenvolvimento social, psicológico, intelectual, físico, para que ela possa se integrar na sociedade e, mais do que isso, evitar as sequelas físicas e emocionais psicológicas. Pode acabar. Eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Com relação à parte física, nós temos que lembrar que a asma ela é uma forma de inflamação dos brônquios. É a chamada bronquite eosinofílica descamativa. Uma inflamação persistente nos brônquios pode levar ao chamado remodelamento brônquico. Quer dizer o seguinte, toda vez que nós temos uma lesão no organismo, por exemplo, nós temos uma queimadura ou temos uma infecção, um furúnculo, gera uma cicatriz na pele. E dentro do nosso organismo é a mesma coisa. Se o pulmão, os brônquios estão cronicamente inflamados, eles vão sofrer uma alteração anatômica a longo prazo. E isso compromete a função pulmonar. Então o tratamento tem que ser bem feito para que essa criança torne-se um adulto apto a desempenhar o papel dele na sociedade, a trabalhar, a praticar esportes e ter uma vida normal. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, que às vezes as pessoas esquecem, né? Bom, primeiro eu gostei muito desse conceito das vias aéreas unidas, né? Quer dizer, é uma expressão que o pessoal usa. Quem tem rinite, sinusite, pode ter traqueobronquite, pode ter asma, as células são as mesmas que revestem. As pessoas às vezes se perguntam, se alérgico? Não, eu só tenho uma rinite, tenho uma sinusitezinha, tuço de vez em quando, tal. Na verdade, isso é um tipo de asma, né? É um tipo de alergia respiratória que está sendo existe uma forma mitigado, de asma que passa desapercebida, que é simplesmente a tosse crônica, tosse seca crônica. Aquela criança que entra no outono e inverno, ela tem rinite, ela agrava a rinite e passa a tossir. Então, é nesse sentido que eu ia te fazer uma pergunta que chama muita atenção e a gente aqui no consultório vê isso com frequência. Algumas famílias não se dão conta da importância do tratamento intercrises e preventivo. Eles acabam tratando só quando a criança tem a agudização do quadro. Ah, doutor, hoje ela está com asma. Não, ela não está hoje. Ela é asmática, só que hoje ela está com uma agudização e exacerbação. E aí você trata às vezes com drogas que são potentes. Mas esquecem de seguir essa criança no profilático, na prevenção e na necessidade de mexer com o meio ambiente, de tomar os certos cuidados e alguns medicamentos profiláticos, né? Então, a gente não vai entrar em tratamento, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas isso depende, Condino, também das várias etiologias que levam ao aparecimento da asma, né? Sim. Que, além do meio ambiente, tem gente que diz que tem muito a ver com a exposição precoce à sujeira, aquela teoria da higiene, né? Vamos conversar sobre isso, porque as pessoas sempre me perguntam, mas doutor, é verdade, porque filho de pobre que anda descalço, anda na rua, não tem muita asma, e menino todo calçadinho, tal, tem mais asma? Isso é puro mito ou tem alguma base científica para isso? Então, existe muito estudo epidemiológico e científico sobre esse tema hoje em dia que ainda permanece controverso. Com certeza, hoje no século XXI e no século XX, nós sofremos uma revolução dos costumes sociais.
Antigamente, né, as crianças eram criadas de uma maneira mais livre na zona rural. Descalças. E mesmo em zona urbana, uma pessoa da minha idade, eu fui um menino criado no interior, descalço, numa rua de terra. E isso eu leva... também, só que no litoral, eu era santista. Isso leva a uma exposição aos patógenos do meio ambiente e a um desenvolvimento imunológico diferente do que é hoje. Hoje, vamos lembrar o seguinte, né? As vacinas, elas foram criadas ao longo do século XX, o desenvolvimento das vacinas, o desenvolvimento dos antibióticos, né? E das medicações. Que salvam vidas e previnem doenças graves, mas que tem o outro lado também. Sim, né? mas o outro lado, exato. Quer dizer, nós mudamos a nossa relação com relação a esses patógenos. Isso. As bactérias, os vírus que causam as doenças. Então, devido à mudança do estilo de vida, hoje as crianças elas recebem vacinas, previnem doenças graves, e isso é muito bem acertado, indiscutivelmente. Fundamental. Nós tivemos saneamento básico nos principais centros urbanos, o que também é muito bom. Os alimentos passaram, inclusive, a sofrer uma regulação por parte das agências governamentais, e hoje existe um protocolo de segurança e higiene alimentar, o que também é muito bom. Com isso, nós tivemos uma redução das infecções provindas do nosso meio ambiente e, portanto, com a aquisição dos antibióticos, nós passamos a tratar as infecções bacterianas de uma maneira muito mais eficiente. E hoje, sem dúvida, o sistema imunológico, ele, claro, continua sendo solicitado para nos defender 24 horas por dia, mas num outro contexto, que não era o contexto antigo. Isso talvez explique o aumento progressivo da incidência de alergia por também? Por aí que vai a hipótese da higiene. A hipótese da higiene é que hoje, com a redução da exposição, nós tenhamos, o sistema imunológico, ele enfrenta outros patógenos que antes não tinham espaço para interagir com o nosso corpo. Por exemplo, eu vou citar o caso dos ácaros. Os ácaros sempre existiram. Os ácaros, inclusive, eles são seres muito antigos no desenvolvimento aqui do nosso planeta. São aqueles bichinhos microscópicos que estão aí, que teoricamente tem a ver com a asma, que tem resto de pele que faz com que eles apareçam lá no sofá, nos tapetes, etc. Os ácaros sempre existiram, desde que gente é gente, na Idade Média, nos tempos antigos, nos tempos modernos, os ácaros sempre existiram. A diferença é que hoje as crianças, elas enfrentam proporcionalmente muito ácaro e menos bactéria e vírus. Isso entre 1000 aspas, tá? Claro. 1000 aspas. Por causa das vacinas, por causa da higiene, da limpeza. Então, tudo na medicina é relativo. Então, a importância da exposição aos ácaros hoje, que são a principal fonte de alergia respiratória, a exposição relativa, a disponibilidade e a interação do sistema imune com esses ácaros, na ausência da interação com mais infecções bacterianas e vírus, talvez provoque, favoreça o desenvolvimento das alergias. Eu estou dizendo talvez, claro. Eu não estou sendo categórico com nada, porque isso cientificamente ainda não foi provado, é a chamada hipótese da higiene. Não, e também, né, uma coisa que é muito interessante, hoje há um uso indiscriminado de antissépticos, né? As pessoas limpam as mãos com sabonetes antissépticos. Tem mãe que dá banho em bebê desde que ele nasce com sabonete antisséptico, eu condeno. O próprio parto cesáreo, que virou uma epidemia, impede que a criança no canal vaginal entre em contato com as bactérias da mãe, que eles levam uma imunização, um contato com todos aqueles agentes que já imunizam o bebê de cara. A questão também dos alimentos, né? Por exemplo, você acha que a questão famosa da discussão dos alimentos naturais versus alimentos industrializados, a química em grande quantidade utilizada na produção de alimentos sintéticos, também é um fator de aumento de alergia? Então, é controverso. Pode ser que sim. Porque hoje, devido às normas de segurança alimentar,
a exposição, as crianças vão ter muito menos diarreia do que tinha antes. Um médico da minha idade, durante a minha residência, eu vi muitos e muitos casos de diarreia. Nossa, nós passamos o dia hidratando criança com diarreia. Então, hoje em dia eu não vejo mais. O que eu vejo nas enfermarias são crianças com pneumonia, com infecções respiratórias. Mudou, né? Da gastro foi para o pulmão, né? Exato, e mudou. Isso também, para mim, é notório. Então, assim, mudou, vamos dizer, o nosso ecossistema, entre aspas, urbano, a nossa relação com o meio ambiente mudou. O impacto sobre isso, se isso está diretamente relacionado ao aumento da frequência das alergias, é o que trata a hipótese da higiene. Cientificamente, nós ainda não conseguimos ter uma prova definitiva. Mas há quem diga, né, Condino, que existe uma maré progressiva de alergia, né? Eu sou formado aí há mais de 40 anos, eu me lembro que a gente hoje vê muito mais criança alérgica que antigamente. Você também, né? Apesar de você ser um especialista, você drena, todo mundo manda para você. Eu sou um pediatra geral, um clínico que eu vejo de tudo, mas vejo muita alergia aqui no consultório também. E eu percebo nitidamente, né? E outra coisa interessante, né, é a questão da hereditariedade, né, do papel do pai e da mãe. Recentemente eu recebi um documento, que eu queria ver se você concorda com isso, dizendo que se um pai é alérgico, a chance do bebê ser alérgico é 40%. Se ambos os pais são, chega a 80%. É verdade isso? Vamos colocar em chance relativa. Se ambos os pais são alérgicos, a chance da criança desenvolver alergia é 6 vezes maior do que uma criança filha de pais não alérgicos. 6 vezes maior. Então esse 80% transforma em probabilidade, Vamos né? Vamos colocar em probabilidade. Tá certo. E se um pai só é alérgico? 3 vezes. Então. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas se perguntam, mas doutor, o que eu faço? Isso que desde o começo você colocou, e que nem sempre as famílias aceitam, né? Eles querem curar a alergia, né? E não tem cura, né? Quer dizer, você tem que trabalhar, prevenir, minimizar os efeitos, fazer o cuidado intercrise, fazer a prevenção, para que você tenha menos acessos, né? E outra coisa, nessa linha também, na tua experiência de imunologista, algumas pessoas têm asma infantil, melhoram e depois voltam a tê-la na idade adulta, às vezes na adolescência e às vezes até na velhice. Por que isso acontece? Tem a ver com o sistema imunológico. Então, no início da vida, o sistema imune é imaturo. E existe a maneira dinâmica de funcionamento do sistema imune nas crianças menores favorece a manifestação das alergias. Com o passar da vida, o indivíduo passando dos 50 anos, 60 anos, o sistema imune, que faz parte do organismo, ele também entra num declínio funcional. E, de novo, as alergias podem se manifestar de uma maneira mais intensa. E tem a asma do adulto e a asma da velhice também. Gente que nem sabia que é asmática começa a chiar ou a ter tosse frequente, independente da questão do cigarro, né? Porque não, isso foi que ele fumou muito. Não, às vezes não. Às vezes ele realmente tinha um problema. Na verdade, a asma é mais uma das doenças crônicas e complexas que nós chamamos poligênica. Ela é uma doença que é um produto da interação de muitos genes, da carga genética da pessoa. E por ser poligênica e heterogênea, nós teremos vários tipos de fenótipos, quero dizer, vários tipos de apresentação clínica. Então, nós temos formas da doença que predominam na infância, formas que predominam no adulto, e por sua vez, esses quadros clínicos, eles são uma consequência do estilo de vida da pessoa. Quer dizer, toda doença para se manifestar envolve a interação paciente-meio ambiente. É um princípio básico da genética. Claro. Então, e nessa linha, porque eu acho assim, essa área das alergias muito interessante. Nós estamos falando mais da alergia respiratória, mas claro que você trabalha também com todas as outras alergias, com urticária, com dermatite atópica, etc. Qual a relação entre dermatite atópica e asma? Que é uma coisa que até pouco tempo nós vimos um paciente juntos, que eu te mando alguns pacientes meus mais complicados de dermatite atópica, e isso fica claro. Às vezes some a dermatite atópica e aparece uma asma. Isso faz parte do chamado contexto da marcha atópica, marcha alérgica. Por questões que nós... Só uma coisa, vamos falar o que é dermatite atópica, né? Porque a gente falou assim... Então, dermatite atópica é uma forma de alergia que se manifesta na pele.
Geralmente ela predomina nas dobras, então aqui na dobra do cotovelo, na dobra aqui do joelho. Às vezes no couro cabeludo, rosto, né? São crianças que têm a pele muito seca, ela é uma doença assim, que induz muita coceira e a vermelhidão e a formação, né, de... Como as crianças acabam se coçando muito, elas acabam se machucando. E contaminam, né? E tem formas de apresentação assim mais disseminada, em que as crianças vão apresentando pequenas pápulas pelo corpo. Por questões que nós ainda não sabemos cientificamente, de uma maneira definitiva, muitas vezes as alergias nas crianças pequenas começam na forma de uma dermatite atópica. Na pele, né? Na pele, que é o órgão na pele. Mais aberto. E com o passar do tempo, eles migram. Essa doença acaba predominando na via respiratória. Então isso chama-se a marcha atópica. Agora, o porquê que é assim, nós ainda não sabemos. Bom, para a gente ir começando a dar fim nesse bate-papo nosso tão interessante aqui, tratamento, né? Vamos falar da prevenção, vamos falar do tratamento na fase aguda, como é que você usa, se você usa corticoides inalatórios, que as mães têm muito medo do crescimento, porque vão lá na internet e veem que se toma muito corticoide, desacelera, etc e tal, se bem que hoje nós temos medicamentos com formas terciárias e quaternárias de corticoides que são muito menos agressivos. Como é que você está tratando a crise e a intercrise? Em primeiro lugar, o tratamento da asma, que é o nosso assunto principal, ele tem que ser um tratamento compreensivo e no contexto de uma criança. Então, se é uma criança pequena, um pré-escolar, se é um escolar, se é um adolescente, tudo isso nós temos que considerar no contexto social, familiar e escolar da criança. Nós temos que tratar a doença, o paciente, no caso, para que ele tenha uma vida normal. Então, além da asma, eu tenho que considerar a dinâmica familiar, tenho que considerar outras doenças concomitantes, por exemplo, até alérgicas, se o paciente tem asma, rinite, dermatite, as três coisas juntas, asma e rinite, asma, sinusite, refluxo gastroesofágico. Então, nós temos que tratar tudo para que dê certo e nós tenhamos uma boa aderência no tratamento. Com relação às medicações, a melhor maneira de tratar alergia de via respiratória é na própria via respiratória, na forma dos sprays, as chamadas bombinhas. Que não são aquelas antigas que o pessoal tinha medo, broncodilatadores que davam taquicardia, mas outra forma, né? Exatamente. São associações. Então, hoje nós temos dispositivos inalatórios extremamente avançados e a farmacologia, o desenvolvimento de medicamentos, felizmente, foi bastante expressivo e nós temos medicamentos excelentes para o tratamento de alergias respiratórias. Se nós temos uma forma persistente de asma, o paciente vai necessitar usar corticoide inalatório. Os corticoides inalatórios foram desenvolvidos para terem uma absorção mínima, que não tenha impacto sobre a saúde da criança e exerçam o seu mecanismo de ação local na via respiratória. Então, não tem por que ter medo de que esse corticoide seja absorvido e cause malefícios para as crianças. A dose é sempre microgramas. Então, se nós compararmos com os corticoides dados na forma de xaropes, comprimidos ou injeções, que usava muito antigamente, né? São miligramas, quer dizer, por boca em injeção, miligramas, e inalatório, micrograma. 1 miligrama são 1000 microgramas. Então, nessa linha, eu queria até deixar muito claro para as pessoas aí a experiência de um clínico geral em pediatria do que acontecia antigamente. Antigamente, pessoas morriam de asma, né? Sim. Antes do aparecimento do corticoide, era uma morte terrível, insuficiência respiratória. Os corticoides já foram um grande avanço. Quando apareceram os primeiros corticoides, Segunda Guerra Mundial, que começa a desenvolver corticoide, as pessoas começam a se salvar de crise de asma grave. Eu tenho um grande amigo, que não posso nem citar o nome dele por uma questão de ética, mas o pai dele morreu de asma num carnaval, numa cidade do interior de São Paulo, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial.
foi uma morte terrível, que até hoje ele sofre muito quando lembra a morte que o pai teve. Hoje, graças a Deus, isso é raríssimo, né? Praticamente inexiste, embora possa ocorrer, né? Mas sim, existe. Mas é mais rápido. A asma ainda é uma doença de risco, numa forma grave, mas felizmente nós temos hoje a disponibilidade de medicamentos extremamente eficientes para tratar e prevenir essas complicações. Então, eu diria para os pais que eles não tenham receio de usar essas medicações, elas são muito seguras e são microdoses. Então, esses corticoides de novas gerações, né? De quarta, quinta gerações. Não tem por que ter medo disso. Exatamente. Os broncodilatadores, que são usados para reverter os sintomas, ou seja, reverter a falta de ar, também são dados em microdoses. Claro. E são muito seguros. Tá, e como é que você trata a prevenção? Quer dizer, crianças que estão na época de primavera, inverno, que tem as crises, mas estão fora da crise. Você acredita nesses antihistamínicos alérgicos que se dá à noite, as pastilhinhas, o remedinho para dar uma diminuída na alergia? Você acredita nos antialérgicos comuns que se usa de prevenção? Ou você acha que isso não funciona? Nas drogas antigas, o cetotifeno, né, os derivados... Na verdade, são medicações... Ou você mexe mais com o ambiente? Não, é importante fazer as duas coisas. Então, a casa do asmático, ela deve ser uma casa fácil de limpar e com poucas coisas. Sem tapete, sem corpete? Eu brinco com os pais, com quem me pergunta, falo, olha, a casa de vocês não pode ser loja, não pode ser museu e não pode ser altar. Né? Que tem famílias que exageram com o hábito consumista, vão comprando, não tem onde pôr as coisas e fica tudo empilhado e ninguém limpa. Tem família que gosta de guardar objetos das últimas gerações da família, guardam também, não tem onde colocar. Então a casa não pode ser museu nem loja. E os cachorro e gato? Cachorro e gato. Gato, ele é um animal mais alergênico até do que o cachorro. E biologicamente, as proteínas que estão presentes no epitélio do gato, elas ficam no ambiente a longo prazo. E o gato tem a característica de ficar dentro de casa. Então, eu não recomendo um asmático ter contato com gato. Com o cachorro também é alergênico, mas é menos. E o cachorro tem a vantagem de poder ficar do lado de fora da casa. E a gente dá mais banho no cachorro dá também, mais banho. Então, assim, para cachorro, eu não proíbo, a não ser que exista uma evidência piora do quadro clínico. Agora, com gatos, eu não recomendo. E cachorro dá muito a parte emocional. O bicho de estimação, o gato também, mas a criança adora ter um cachorrinho e tal, né? Eu acho isso... Mas exatamente, assim, biologicamente o cachorro vai melhor do que o gato. Também acho. A limpeza da casa, que tem que ser bem feita, e sobre medicações intercrise. Então, o que a gente estava colocando. Se é uma forma persistente de asma, essas medicações vão ser usadas por um período maior. Se é uma forma intermitente, não precisa usar medicação intercrise, basta manter a casa limpa. Tá. Só para terminar, que nós estamos no final do programa, eu sei que vocês gostaram muito, mas vamos trazer ele outras vezes aqui. A questão famosa de compra esse cobertor que ele é antialérgico, olha, esse tapete é antialérgico. Não, isso não existe. Não existe isso, né? Não existe. Não existe. Quer dizer, porque o interesse é o ácaro que vai lá. Não existe travesseiro antialérgico, colchão antialérgico, cobertor antialérgico, não. O que existe é o plástico. É ambiente simples, bem arrumado, cama encapada, ambiente limpo e assim, os produtos de limpeza, de preferência um detergente cristalino, álcool, são produtos que são eficientes e não deixam cheiro no meio ambiente. Tá, e proteger o colchão, o travesseiro com plástico e tirar de noite e tal. Impermeável, uma capa assim de napa, um couro sintético, plástico, alguma coisa assim. Condino, olha, foi maravilhoso. Gostei muito desse papo nosso aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai mandar questões. Eu vou te trazer outras vezes aqui para falar de novo de alergia, de outras infecções. Muito obrigado pela tua presença. Eu sei que você está indo para a Alemanha, pegar um avião daqui um pouquinho. Boa viagem, viu? Espero que você aproveite bastante lá em Berlim. Dá um abraço lá nos parentes todos lá, dos amigos do Hitler. Eu acho que não tem mais, né? Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, pelo seu esforço de ter vindo aqui nessa manhã. E muito obrigado a você que nos assiste também. Veja, olhe, critique, mande ideias, perguntas, questões aqui para o Web Filhos. Um abraço. Até a próxima.